O glúten é o principal alimento para quem quer silenciar uma autoimune, deve mudar no seu estilo de vida. Não é só isso, mas é o primeiro passo. Então vamos lá. Qual que é o impacto negativo que o glúten traz na doença autoimune? Primeiro é importante que você entenda que o trigo, o centeio, a cevada, o glúten em si, ele é uma proteína de difícil digestão. Então, quando você ingere esse alimento, as suas enzimas digestivas, o seu estômago não tem a capacidade de quebrar esse glúten em pedacinhos pequenininhos que vão poder ser absorvidos. É como se enzimas fossem tesouras. E essa tesoura vai picar essa proteína em pedacinhos pequenos para que seja absorvido. Só que é como se nós não tivéssemos tesouras que quebrasse, que picasse esse glúten de forma eficiente e suficiente para que isso não cause um impacto negativo no seu corpo. Então, é como se você não tivesse tesouras que funcionassem adequadamente. Elas não têm a capacidade de picotar o glúten em pedacinhos pequenos. E qual que é o impacto disso? Tudo o que você não digere bem vai gerar um resíduo, vai gerar uma sobra, uma coisa grande, mal digerida, que é o que a gente chama de uma macromolécula, uma molécula grandona. E essa macromolécula, quando ela atingir a sua corrente sanguínea, ela vai ativar o seu sistema imunológico, vai colocar o seu sistema imunológico em modo de ataque. Por quê? Porque o seu sistema imunológico, aquela proteína grande que a sua tesoura não conseguiu picotar, seu sistema imunológico vai entender que é algo a ser atacado, porque ele entende que isso está colocando em risco a sua integridade. E o sistema imunológico, ele está aí para isso, para nos defender. Junto a essa dificuldade de picotar essa proteína, existe também um intestino esburacado. Vocês me veem aqui constantemente falar desse intestino esburacado, como se você tivesse fendas no seu intestino. E em vez desse intestino conseguir deixar passar o que deveria passar, ele não tem mais essa capacidade de selecionar, ele deixa entrar um monte de coisa que não deveria. E aí é a combinação perfeita. O intestino com buraco, associado a uma molécula grande que não foi digerida, essa coisona grande que não foi quebrada pelas suas tesouras, consegue passar através desse buracão que tem no seu intestino. Pronto, combinação perfeita para seu sistema imunológico entender que deve atacar. E olha só que interessante. Você pode estar se perguntando, Thales, mas da onde que veio esse buraco que tem no meu intestino? Essa proteína que está no trigo, ela destrói as junções entre uma célula intestinal e outra. É como se fosse uma linha de costura que vai ligando uma célula intestinal à outra. E essa proteína machuca, vai cavucando, vai destruindo essas junções entre uma célula intestinal e outra. Então, olha só que loucura. O glúten não consegue ser bem digerido, passa pelo buraco que tem no seu intestino, o buraco que ele mesmo ajudou a cavar. Ele destrói a junção intestinal e ele mesmo consegue passar por esse buraco que ele ajudou a cavar. Duas coisas totais a ver com a autoimune. Destruiu o intestino, não digeriu corretamente e aí consegue passar pelo buraco. Tem um professor meu que diz: o glúten é um ralador de trigos. É como se fosse isso. A outra questão do glúten e a doença autoimune é que quando ele consegue passar pelo intestino e ele está ativando seu sistema imunológico, ele vai criar anticorpos, que são soldadinhos de defesa, que está aí posicionado para te defender. Lembre-se, sistema imunológico não é seu inimigo, ele é seu amigo. A gente precisa, para silenciar a doença autoimune, para colocar essa doença, adormecer ela, para colocar ela em remissão, a gente precisa apertar o pause. Não fazer esse sistema imunológico funcionar nem de mais nem de menos, funcionar normal. Afinal de contas,
Você precisa dele. Mas quando você fabrica anticorpos contra o glúten, a grande questão é que tem outros pedacinhos do seu corpo que se parecem com glúten. Então é como se essas suas células de defesa, esses anticorpos, ele tirasse uma foto do glúten, tirou uma foto, e essa foto fica circulando no seu corpo. É como se fosse o retrato falado de um bandido. E os seus anticorpos ficam ali, ó, vai circulando aquela foto. Toda vez que eu tiver contato com esse alimento novamente, seus anticorpos já conseguem reconhecer ele. Ah, esse cara aqui, esse cara é o do retrato falado que eu recebi ontem. Então, eu sei que eu preciso atacar ele, eu preciso prender ele. Mas é o que acontece. Infelizmente, tem partes do nosso corpo que tem estruturas, partezinhas parecidas com uma partezinha do glúten. Isso é o que a gente chama de mimetismo molecular, mímica das moléculas. Então, ao invés de atacar só o glúten, ele começa a atacar estruturas do seu corpo que se parecem com o glúten. Por exemplo, a sua tireoide. E aí, isso que é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Quando o seu sistema imunológico começa a atacar partes saudáveis do seu corpo, certo? Então, se continua chegando alimento que eu entendo que eu devo atacar e o meu sistema imunológico erra e começa a atacar partes do meu corpo que se parecem com o glúten, todas as vezes que eu comer glúten, eu estou estimulando esse mecanismo a funcionar. Eu não dou um descanso para ele, eu estou constantemente estimulando isso. E tem mais, ele é fonte de lectinas. As lectinas é um antinutriente que também causa agressão da mucosa intestinal. E você que me conhece, já me acompanha há algum tempo, você já sabe que intestino é causa e sustentação para o mecanismo autoimune. Então, se você deseja silenciar a autoimune, se você deseja conquistar a remissão dessa autoimune, o seu órgão principal a ser atacado é o seu intestino. Ser atacado positivamente, né? Agir intensamente na recuperação desse intestino. Tem mais. Quando você para de ingerir glúten, leva-se de 2 a 3 meses para esses anticorpos baixarem na sua corrente sanguínea. Ou seja, mesmo sem comer, durante 2 meses, você está colocando, esses anticorpos estão ainda na sua corrente sanguínea. Dr. Thomas O'Brien, um médico americano que tem doença celíaca e que dedica muito os seus estudos à relação com glúten e doenças autoimunes, ele dá o seguinte exemplo: 1/8 da unha de um polegar, um oitavo, como se a gente dividisse essa unha em 8 partes. Se eu pegar uma partezinha dessa de glúten, isso já é o suficiente para estimular toda essa cascata, esse mecanismo de autoimunidade. Ou seja, basta uma única exposição para esses anticorpos se armarem novamente e continuarem a te atacar. Por isso que muitas vezes evitar o glúten não será suficiente para você silenciar os sintomas da autoimune. Porque se ele fica 2 a 3 meses para baixo, depois que você para de ingerir para baixar esses anticorpos, imagine se você come todo final de semana. Imagine se você ingere diariamente ou quase diariamente. Então, resumindo, se você não digere bem o glúten, essa proteína grande que você não conseguiu digerir completamente, porque o seu corpo não tem tesouras o suficiente para poder quebrar ela em pedacinhos pequenos. Você não digeriu bem. Ele consegue passar pelo buraco que você mesmo cavou nesse intestino. Isso gera um estímulo imunológico que vai alimentar toda essa engrenagem da doença autoimune que está girando dentro de você e jogando, como consequência, gasolina na fogueira da inflamação que existe dentro de você. Tudo isso que eu falei tem como consequência um processo inflamatório. Então, é por isso que o glúten é o principal alimento para quem quer silenciar uma autoimune, deve
mudar no seu estilo de vida. Não é só isso, mas é o primeiro passo que você que está aí sofrendo com uma dor, que está sofrendo com uma dor física, uma dor emocional causada pela doença autoimune, ou uma dor, sei lá, de como você se sente, de dificuldade de relacionamento, de trabalho, todos os impactos que uma doença autoimune gera em você, né? Ela não reflete só no físico, reflete nas suas relações profissionais, pessoais, na sua alegria de viver. Então, esse é o primeiro passo, é a primeira coisa que você precisa mudar em relação a isso. Não é o único, mas é o primeiro.